Hi guys, welcome to my channel, Refúgio Gringo. My English stop now. Eu vou parar porque eu faço esses vídeos para vocês que moram no Brasil, não são brasileiros, e para os brasileiros que querem um dia viajar e se tornar os gringos, né? Então aqui é o refúgio para todo tipo de gringo, o que já é e mora aqui, e o que ainda não é e vai viajar e vai se tornar um gringo. Bom, nesse vídeo eu quero fazer um top 10 dividido em dois. Top 5 hábitos brasileiros que eu acho se superam em relação aos estrangeiros e os outros países que eu já visitei. E top 5 dos estrangeiros que superam os hábitos brasileiros e os brasileiros deveriam aprender com os estrangeiros em relação a isso, tá bom? Então eu vou começar com o top 5 dos brasileiros, o que a gente tem de legal, que eu acho que o mundo pode aprender com a gente. O calor humano. Eu tô olhando para baixo que eu tô vendo a minha colinha, tá? Bom, o brasileiro tem um calor humano que eu não encontrei ainda em outro lugar do mundo. Eu não sou tão viajado assim, né? Não sou o cara que mais viajou, mas pelos países que eu passei, até hoje eu ainda não encontrei nada parecido com o que nós somos, né? Na nossa receptividade, a maneira que a gente se expressa, a gente fala mais alto, a gente toca quando está conversando, a gente se manifesta mais emotivamente do que em outros países. O segundo ponto, eu acho que é a nossa desenvoltura em relação a tudo. O brasileiro, eu acho que ele é mais desenvolto nas questões emocionais, nas resoluções próprias, nos relacionamentos. O brasileiro tem uma desenvoltura para lidar com os problemas diários, que são muitos aqui no Brasil, né? Então a gente teve que aprender a ser um pouco mais, dar aquela rebolada, né? Para que a gente pudesse sobreviver aqui nesse país que é tão lindo, tão rico, com uma cultura tão maravilhosa, mas infelizmente tem os seus problemas muito, muito graves aí. A afetividade. Eu acho que em relação à afetividade ainda não encontrei um povo tão afetivo quanto o brasileiro. Você pode colocar isso dentro de família, trabalho, relacionamentos, né? Eu percebi que as nossas famílias são mais ligadas, mais próximos, né? A gente tem um relacionamento entre primos, primas, tios, avós, reuniões de famílias que eu não vi fora daqui. Um relacionamento assim, entre pai e filho, o núcleo familiar tradicional, sim, mas como a gente tem aqui aquela coisa calorosa de primos se tratarem como irmãos e tal, que é um vínculo mais forte, eu acho que vai ser difícil encontrar em outros povos. Namoro, eu acho que a gente tem eu não vou dizer uma grande vantagem, mas a gente tem um passo à frente nisso, porque assim, quem mora nos países que eu já passei, Holanda, Alemanha, França, na Argentina eu não sei, mas eu sei que nos Estados Unidos é assim também, no Canadá, acredito que a Rússia, na China também é assim. Você praticamente para beijar e tal, você já tem que estar namorando. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você sai, aqui a gente tem o famoso ficar, né? Que você tá numa balada, você beijou na boca, virou e foi embora. E isso para quem é solteiro e para quem tá curtindo a juventude, a vida, é muito bom, né? Eu acho que não se prende a um esquema de relacionamento. Eu acho que a gente é mais solto em relação a isso, mais liberal nessa parte do relacionamento. E por último, não podia deixar de falar higiene. Não é a questão do banho, que eu acredito, né,
o tempo que eu morei na Europa, eu vi muitos europeus tomam banhos diariamente, tanto alemães quanto os holandeses, quanto os franceses, alguns não, mesmo no inverno. Porém, existem hábitos brasileiros que eu não percebi em outros lugares do mundo, até mesmo aqui na América Latina, que é escovar os dentes após o almoço e após a janta, mesmo estando no trabalho. Eu já ouvi falar assim, nossa, vocês brasileiros são muito estranhos, vocês escovam o dente no banheiro da empresa. Eu acho que o nosso asseio é um pouquinho melhor. Na questão a gente de usar perfume antitranspirante, de fazer a barba, cuidar do corpo. Numa questão geral, eu acho que isso a gente poderia exportar bastante, né, para os nossos amigos que não são brasileiros. Mas nem tudo é flores, né? A gente é brasileiro e a gente ainda tem muito que aprender com os países que estão aqui à nossa volta ou os países que estão muito longe e essas pessoas vêm para cá e a gente acaba conhecendo. E é isso que é legal, o intercâmbio cultural para que as pessoas possam aprender, possam, né, se desconstruir daquilo que já é e se reconstruir com os novos conceitos, sempre melhorando, sempre caminhando para frente. O que a gente pode aprender com os gringos, e eu vou falar particularmente mais os europeus, porque foi onde eu vivi mais tempo, é a contextualidade histórica. É muito lindo você ver que uma criança, um adolescente, um adulto, um senhor de idade, conhecer a história do seu país, a trajetória, o peso que tudo isso tem no presente e entender a vivência dele naquele contexto do momento social através da história, coisa que a gente não tem. Muito brasileiro, né, infelizmente o brasileiro tem uma memória recente muito ruim, quanto mais histórica. Não conhece a sua história, não conhece os seus valores, não conhece como aconteceu a fundação, né, da federação, as divisões dos poderes e as guerras que o nosso país já teve e como hoje o Brasil chegou onde está. Então, se você perguntar para um europeu, independente do país onde ele está, ele vai saber te explicar a história do país dele perfeitamente. Aqui a gente tem que aprender muito isso com eles. Eu acho que uma coisa importante que os brasileiros podem aprender também com os europeus, principalmente as pessoas com maior responsabilidade, como os políticos, bancários e etc., é a transparência. O europeu ele é muito transparente, ele não gosta, né? Pelo menos eu vi isso na Alemanha, na Holanda, na França também percebi isso. Eles não gostam que fique um ar de desconfiança, então eles são muito transparentes, tanto nos poderes públicos, quanto nas empresas, no trabalho, quanto nos relacionamentos de amizade, de família. Eles são transparentes demais. E que vou ligar com outro tópico, que é a sinceridade deles, né? São tão transparentes, tão sinceros, que às vezes para o brasileiro são como grossos ou arrogantes, mas na verdade eles não são. Os holandeses, os alemães, eles são muito sinceros. Se você interromper eles e tal, eu passei por essa situação, estava conversando com uma amiga da Alemanha, aí um outro amigo meu foi interromper a nossa conversa, entrou assim de supetão na conversa, ela parou, olhou para ele e falou assim, olha, deixa eu terminar de conversar com ele e a gente já conversa. E aí esse meu amigo ficou chateado, achou que era grosseria e tal, mas na verdade a grosseria ali no contexto, porque a gente estava no país dela, foi dele, né? Não foi nossa. A gente tem esse ímpeto de mentir mais. Acho que o brasileiro é mais mentiroso, o brasileiro é mais... ele põe panos quentes. O europeu já não. Ele já enfrenta e já encerra o que tem que encerrar ali. Uma coisa que falta muito aqui no Brasil, em muitas cidades, em muitas capitais,
organização que eles têm. É incrível. Na Holanda, a organização dos horários de ônibus, de trens, as bicicletas, o aluguel das bicicletas, como eles andam nas ciclovias, como o país inteiro é interligado de ciclovias e eles podem deixar a bicicleta em tal lugar e aí mesmo assim eles têm essa responsabilidade de ser organizado e prestam conta de tudo que fazem. Isso é uma coisa incrível, que eu acredito que é mesmo muito europeu, essa organização que foge da nossa realidade aqui. E por último, eu acho que é o mais importante, aquilo que a gente mais precisava nesse país, que é o patriotismo. Independente do fator histórico, independente do que está acontecendo, você percebe que os europeus têm um patriotismo muito forte, mas assim, não um patriotismo doentio, sabe? Estilo USA, Donald Trump, não. Ele é um patriotismo saudável. Por exemplo, o canal alemão, né, o Axel, ele tem um vídeo em que ele está falando da questão da imigração e tal, e ele fala que os alemães entendem a responsabilidade que eles têm em relação ao mundo e aos países que não atingiram o patamar ainda da Alemanha, que sofrem com guerras e tal, e ele entende a responsabilidade do país e a responsabilidade dele como cidadão. Eu acho isso um patriotismo incrível. Não é só levantar a bandeira, cantar hino nacional, não. É ter esse patriotismo, sabe, na alma, na cidadania e no comportamento. Bom, eu vou encerrar por aqui, senão o vídeo vai ficar grande demais. Muito obrigado, tá bom? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, já que você está aqui. Se inscreve no canal Refúgio Gringo. Tem o meu Instagram, ó, Marcelo Refúgio Gringo. O Facebook é Marcelo City do Star Wars, mesmo os inimigos do Jedi. E o canal, tá bom? Se inscreve já que você está aqui. Curte, porque você curtindo, o Facebook vai entender que esse canal está sendo útil para alguém e quando as pessoas forem fazer buscas, o próprio Facebook indica. E compartilhe com seus amigos, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo. Bye, bye. I'm so in love with you.